Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a leitura e a reflexão em Salmo de número 15. A reflexão de hoje está gravada, mas ainda assim é importante guardarmos esse tempo para meditarmos, aprendermos da palavra e nos achegarmos a Cristo com um coração aberto e genuíno. Vamos ler o Salmo de número 15. O Salmo eu vou ler na NVI, dessa vez. Eu vou ler na NVI, os textos de apoio eu vou ler na Revista e Atualizada. E aí então a gente vai conversar sobre o que é dar frutos de arrependimento. Salmo de número 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. O texto do Salmo de número 15 expõe um tema que é sequencial à nossa reflexão da semana passada, quando ali nós conseguimos mapear quem é o verdadeiro crente e quem é o verdadeiro ateu. E ali nós vimos que o verdadeiro crente é aquele que pratica, é aquele que age de acordo com a vontade de Deus. E aqui o salmista Davi faz uma pergunta inicialmente dizendo quem poderá morar no seu santo monte, quem habitará o seu santuário. E interessante que do versículo 2 ao versículo 5, o que Davi escreve nesse salmo são coisas práticas, são ações que identificam a pessoa que se aproxima, que está próxima, que mora com Deus. Diferente do que diz o senso comum religioso, que acredita que as boas obras, os bons frutos, são profecias, são expulsar demônios, são mostrar sinais poderosos, milagres. Essa pessoa anda com Deus, né? Isso diz o senso comum religioso. Que pessoa que anda com Deus? Aquele que faz milagres, aquele que faz curas, aquele que profetiza, aquele que expulsa demônio, que tem autoridade, esse anda com Deus. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis.
Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, o bom fruto não está relacionado a sinais miraculosos. Bom fruto não está relacionado a profecias, a conhecimento de futuro. O bom fruto não está associado à autoridade sobre demônios. O bom fruto não está associado sequer a quem tem o linguajar religioso, que diz Senhor, Senhor, que sabe os traquejos, sabe os jargões, que conhece a estrutura da fala, os verbetes, as palavras, o como chamar, os vocativos, conhece tudo, conhece tudo. Bom, mas isso não é um bom fruto. Não é por aí que nós vamos conhecer aquele que tem intimidade com Deus, ou seja, que habita na casa de Deus, como diz o salmista. Não é isso que é um bom fruto. Bom, o que é então esse bom fruto? Olha, o salmista diz tantas coisas. O que é íntegro na sua conduta? O que pratica, o que é justo? O que de coração fala a verdade? Que não difama, que não faz mal ao seu semelhante, que não lança calúnia contra o próximo, que sabe rejeitar quem merece a rejeição, ou o discurso que merece rejeição, um discurso que mata, um discurso que oprime, sabe rejeitar esse discurso e sabe valorizar o discurso que traz vida, um discurso de temor ao Senhor, daqueles que temem o Senhor, consegue diferenciar, que mantém a palavra mesmo quando sai prejudicado, porque já tinha dito aquilo. É sim, sim e não, não. Que não empresta o dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Aqui temos então alguns bons frutos. Ainda que se operem milagres e faça sinais e tudo mais, mas se a vida não apresenta isso daqui, não parece alguém que habita na casa de Deus. João Batista também revela coisas muito práticas de quem apresenta bons frutos, do que são esses bons frutos. João Batista é muito contundente na sua pregação. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 7, dizia João Batista, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, cobradores de impostos, para serem batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Prático, vida prática, no chão da existência. Raça de víboras, cobras, serpentes. O que essas pessoas estavam fazendo ali para serem batizadas? Queriam trocar a pele. Queriam trocar a pele, como diz Eugene Peterson. Queriam só trocar de pele e continuar na essência o que eles eram. Queriam trocar a aparência, mudar de aparência. Mas na essência continuar o que eles eram. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança total e integral de mentalidade. É passar da morte para a vida. É a metanoia. E essa mudança de mentalidade dá frutos, ela produz frutos, ela tem como apresentar resultados. Então olha aí o que diz o João Batista: você tem 2 túnicas, doa uma, você não precisa de 2. Se você tem comida, você não precisa de mais comida. Veja o que é necessário para você, para a sua alimentação, e doe aquilo que não é, aquilo que sobra. No seu trabalho, você não deve cobrar mais do que o estipulado, no caso de um cobrador de imposto. Né? Não aceitar suborno, como disse o salmista. São coisas práticas. O soldado, não maltratar. Se colocar em defesa da vida, mas sem maltratar. Sem caluniar. Sem dar denúncia falsa. Sem exercer esse poder e essa autoridade sobre aquele que não é armado, aquele que não é do meio dos soldados. Aquele que está ali um cidadão que não pode se defender. Portanto, é prático. Cada um de nós temos frutos. E esses frutos podem ser bons ou maus. E aqui nós estamos vendo, então, o que é o fruto bom. O que é o fruto bom, o salmista nos diz, então. Quais são esses frutos bons? Agora, há uma grande confusão quando se fala em fruto e em obras, né, que são coisas similares, em frutos e obras. Há uma grande confusão que é em relação à salvação. Então eu vou ser salvo pelas minhas obras. Então são essas minhas boas obras, esses bons frutos que eu dou, que vão me gabaritar para entrar na casa de Deus. É isso que eu vou apresentar para entrar na casa de Deus? Ora, eu não entendo que o salmista disse isso, e muito menos eu entendo que isso está implícito na Bíblia. Eu entendo que é o contrário. Não é por você ter bons frutos que você está, então, gabaritado para entrar na casa de Deus, mostrando esses frutos.
É justamente porque você passou da morte para a vida, se arrependeu, na linguagem aqui de João Batista, né, do Novo Testamento, você se arrependeu. É justamente por esse arrependimento que você passa a dar bons frutos. É pelo encontro com a pessoa de Cristo e pela fé na obra de Cristo na cruz que você começa a dar bons frutos. Então, há uma inversão. Eu tenho bons frutos, então por isso Deus vai me aceitar, porque eu tenho bons frutos. Na verdade, se você dá bons frutos, é porque você se arrependeu. Por isso João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a pessoa que se arrependeu, a pessoa que mudou de mentalidade, a pessoa que passou da morte para a vida, ela dá frutos. Ela dá frutos. E a árvore dá frutos naturalmente. Não há como ser hipócrita nesse ponto. Não há como dar frutos na hipocrisia. Não há. Os frutos vão aparecer. Os frutos vão aparecer. Por isso que Jesus diz: aquele que me diz Senhor, Senhor, e faz milagres, e faz sinais e tal e tudo, não significa que esteja dando esses frutos do arrependimento. Pode estar usando isso para ter nome, para benefício próprio. O coração pode estar em outro lugar. Pode estar usando o nome de Deus para benefício próprio, como nós lemos na semana passada em Jeremias capítulo 5. Há um texto muito conhecido, que é o texto de Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, que ali mostra qual é o fruto do Espírito. Mostra as obras da carne e mostra também o fruto do Espírito. Então, Paulo, ali em Gálatas, capítulo 5, diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. É interessante então que a pessoa que se arrependeu, e o que é se arrepender? Se arrepender é tão somente reconhecer que você é incapaz de dar bons frutos. Arrepender-se é reconhecer que você é incapaz de dar bons frutos. E que você precisa do Espírito de Cristo para produzir bons frutos. Por isso, os frutos que mostram arrependimento não são frutos de hipocrisia, porque eles só podem ter sido gerados por quem nasceu de novo. Não há como dissimular amor, não há como dissimular alegria, não há como dissimular a paz, não há como dissimular bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio, não há como dissimular. Isso é fruto do Espírito. Isso é gerado, é produzido por quem anda no Espírito, por quem nasceu de novo. Não é isso que te dá a salvação, mas é por causa disso que você tem a salvação. É porque esses frutos são gerados na sua vida que você pode dizer e reconhecer, e as pessoas que estão ao seu redor podem reconhecer: aí está alguém que se arrependeu.
E o salmista termina dizendo: quem assim procede nunca será abalado. O que eu entendo que se liga com as palavras de Paulo aqui no final do versículo 23, contra estas coisas não há lei. Quem pratica estas coisas está acima da lei. A lei é incapaz de você quebrar a lei quando você pratica essas coisas. Você não pode quebrar a lei se você ama. Por isso Jesus disse que o primeiro e maior mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força. E o segundo, e similar a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Portanto, quando nós produzimos frutos de amor, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E se estamos fazendo a vontade de Deus, nós seremos recebidos por Ele em sua casa. Não por mérito, não pelas obras, pela fé na obra de Cristo na cruz. Mas as obras demonstram, revelam aquilo que ocorreu interiormente no coração quando a gente se arrepende. Que a gente possa, portanto, andar no Espírito, buscar o Espírito e dar frutos que mostrem o arrependimento. E para quem ainda não reconhece isso, é momento de se arrepender. É momento de perceber que você é incapaz de dar bons frutos. Arrependa-se e ande no Espírito. E Ele vai fazer com que você dê os frutos que mostram arrependimento. É isso. Um bom fim de semana a todos, uma boa semana. Que a gente encha o mundo de bons frutos. Essa é a minha oração. Isso é o que eu espero para a minha vida e para a sua vida. Até mais.